Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento da campanha Conta Coração, da Johnson & Johnson Medical Devices. Olá, você já ouviu falar de fibrilação atrial? Ela é o tipo mais comum de arritmia cardíaca e afeta mais ou menos 1 milhão de pessoas no Brasil. 1 em cada 4 adultos com mais de 40 anos vai ter fibrilação atrial no decorrer da vida. Na fibrilação atrial, os batimentos do coração acontecem em ritmo acelerado e irregular. Alguns pacientes podem nem apresentar sintoma nenhum. Mas quando eles aparecem, geralmente são cansaço, fadiga, tontura, falta de ar e palpitações. O coração dá umas disparadas assim. É muito importante buscar atendimento médico, se você desconfiar que há algo errado nessa área do ritmo cardíaco. A condição é progressiva, por isso, quanto antes for iniciado o tratamento, melhor. O tratamento é fundamental para evitar possíveis complicações mais graves, como o acidente vascular cerebral, o derrame cerebral, insuficiência cardíaca e a complicação mais temida, que é a morte súbita. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a doutora Luciana Armaganian. Doutora Luciana é eletrofisiologista em São Paulo. Seja bem-vinda, Luciana. Obrigada, doutor Drauzio. Luciana, vamos começar pelo título. O que faz um eletrofisiologista, ou uma eletrofisiologista no seu caso? Vamos lá. Bom, antes de tudo, muito obrigada pelo convite, doutor Drauzio. É um grande prazer estar aqui hoje, a gente discutir esse assunto tão relevante que é a fibrilação atrial. Eu gostaria de parabenizar a Johnson & Johnson Medical Devices pela campanha Conta Coração. Bom, um eletrofisiologista é um médico cardiologista especialista em arritmias cardíacas. A gente costuma dizer que ele é o eletricista do coração. O nome é... A imagem é muito boa. Explica, assim, o que é exatamente a fibrilação atrial. Claro. Bom, primeiro, para a gente entender o que é fibrilação atrial, a gente precisa entender o que é uma arritmia. E para entender o que é uma arritmia, a gente precisa entender como é que funciona o coração numa situação normal. Então, o coração é composto por 4 câmaras, né? A gente tem 2 câmaras superiores, que são os átrios, e as 2 inferiores, que são os ventrículos. Numa situação normal, o coração bate de uma forma rítmica e sincronizada, sempre seguindo uma sequência de disparos elétricos que começam nos átrios e que descem para os ventrículos. E isso depende de uma eletricidade. A arritmia cardíaca se refere a um ritmo fora do normal, ou seja, é um problema nessa eletricidade. Mas o que é o normal? O normal é que a gente tenha batimentos cardíacos geralmente numa faixa de frequência entre 50 e 100 batimentos por minuto. Lógico que a gente pode ter alguma variação, e isso não ser obrigatoriamente uma doença, mas é importante que ele sempre seja ritmado. E o que é uma fibrilação atrial? Especificamente, a fibrilação atrial é uma forma de arritmia caracterizada por um ritmo de batimento rápido e desordenado dos átrios, que são as câmaras superiores do coração. Por que tanta gente tem esse problema, hein? Essa é uma arritmia que ela acontece mais frequentemente em idosos. Ela tende a aumentar com a idade. Para o senhor ter uma ideia, abaixo dos 60 anos, cerca de 1% da população tem fibrilação atrial. E com o passar dos anos, essa prevalência vai aumentando. Acima dos 80 anos, 10% da população tem FA. Então, 1 em cada 10 indivíduos desenvolve. Por quê? Porque geralmente com o avançar da idade é que outras condições vão se tornando mais comuns, como é o caso da hipertensão, do diabetes, ganho de peso, sedentarismo, e tudo isso predispõe a essa forma específica de arritmia. O senhor mesmo comentou no começo, diferentemente de outras formas de arritmia, a fibrilação atrial é uma doença progressiva. E quanto antes a gente faz o diagnóstico, melhor é para que a gente institua, então, um tratamento adequado. Às vezes o coração da gente acelera mesmo, né? Como é que a pessoa diferencia na prática? Diz, bom, meu coração está acelerado porque é normal acontecer isso. E quando é que ela deve desconfiar que não é bem assim, que ela pode estar enfrentando um quadro desses de fibrilação atrial? Assim como um câncer de mama, por exemplo, uma autoavaliação por meio da palpação do pulso pode ajudar no diagnóstico de uma fibrilação atrial. Então, como é que a gente faz isso? Com os dedos indicador e médio, a gente palpa o pulso, e a gente conta quantas vezes o coração bate. Então, quantas vezes esse pulso bate?
Em 1 minuto, a gente vai contar quantas vezes e essa é a frequência cardíaca. Ou a gente conta por 15 segundos e multiplica isso por 4. O que é normal é que esse ritmo seja regular. Então, ele bata de uma forma ritmada. E, de novo, geralmente numa faixa de frequência entre 50 a 100 batimentos por minuto. Lógico que, por exemplo, o atleta tem uma frequência cardíaca mais baixa, tem condições clínicas como, por exemplo, atividade física, estresse, ansiedade, que são condições que podem acelerar a frequência cardíaca. Febre, por exemplo, não são situações anormais, né? São situações que a gente chama como fisiológicas. Mas uma forma que o indivíduo tem de identificar por meio da autoavaliação é por meio da avaliação do seu próprio pulso, né? Então, é medir o seu pulso e procurar contar o número de batimentos por minuto e avaliar se esse ritmo ele bate de uma forma regular, né? Se essas batidas são ritmadas. Qual a explicação para você ter casos muito sintomáticos, né, de pessoas quando têm essas fibrilações, sentem um mal-estar, um cansaço intenso, uma aflição, como muita gente descreve, e outros são absolutamente silenciosos? Isso é muito interessante, né? Não existe, muitas vezes não tem um porquê, né? Os idosos, eles costumam ser menos sintomáticos, mas basicamente existem 2 formas de apresentação da fibrilação atrial. Uma delas é totalmente silenciosa, ou seja, ela não traz sintomas nenhum, e pode ser um achado, por exemplo, de um check-up cardiológico ou da realização mesmo de um eletrocardiograma por qualquer outro motivo. Isso às vezes é até mais preocupante, né? Porque o AVC, o popular derrame cerebral, pode ser a primeira manifestação da doença. Daí, então, a importância de se fazer avaliações médicas de rotina. Agora, quando associada a sintomas, a fibrilação atrial também pode ter diversas formas de apresentação. Então, desde palpitações, sensação de uma batedeira no peito, um cansaço mais fácil, fadiga. Uma queixa muito frequente é uma intolerância ao esforço físico que aquela pessoa estava habituada a fazer antes. Então, eu não cansava com esse grau de atividade física e agora eu faço a mesma coisa que eu fazia anteriormente e canso muito mais fácil. Isso pode ser um indício de uma fibrilação atrial, ou dor no peito e, ocasionalmente, até tonturas ou, eventualmente, desmaios. Agora, a gente nem sempre tem uma causa para uma pessoa ser mais sintomática ou menos sintomática. Geralmente, os jovens, quando tem fibrilação na forma que a gente chama de paroxística, que são fibrilações que vêm em episódios, quer dizer, não é uma fibrilação contínua, tendem a ter mais sintomas. Muitas vezes, o idoso procura uma avaliação médica para tratar uma hipertensão ou para avaliar uma glicemia ou por qualquer outro motivo, e aí é diagnosticado com fibrilação atrial por meio de um exame de rotina, que é um eletrocardiograma. Vocês incluem o eletrocardiograma quase sempre nas consultas cardiológicas, né? Uhum. Muitas vezes o diagnóstico já é feito nesse primeiro eletrocardiograma de rotina, mesmo que o paciente não tenha queixas? O diagnóstico geralmente é feito por meio do eletrocardiograma, né? Como o senhor disse, ele é um exame que rotineiramente é feito em qualquer consulta cardiológica, é um exame simples, bastante prático e que tem como objetivo avaliar o sistema elétrico do coração. O problema é que algumas fibrilações atriais, elas só aparecem esporadicamente. Então, o eletrocardiograma, que é uma fotografia do coração naquele momento, pode eventualmente não mostrar nenhuma alteração. Aí, nesses casos, quando a gente suspeita que há uma fibrilação atrial, né, e não foi diagnosticada naquele momento, alguns outros exames podem auxiliar o médico com monitorizações mais prolongadas. Então, a gente tem eletrocardiogramas de 24 horas, que é o que nós chamamos de Holter, ou mesmo alguns exames eletrocardiográficos mais duradouros, que monitorizam as batidas do coração por 7 dias, 15 dias. Hoje, a gente tem até alguns dispositivos que são implantados debaixo da pele. Com um pequeno corte, a gente coloca um dispositivo debaixo da pele e ele é capaz de gravar as batidas do coração por meses. E aí, naquele momento que o paciente sente alguma coisa, ele aperta o botão e aí o aparelho grava o episódio. E, atualmente, a gente não pode esquecer dos smartwatches, né, doutor? Explica como eles funcionam. O smartwatch, né, esses relógios, eles não têm um nível adequado para diagnóstico de uma fibrilação atrial, mas ele pode ajudar na suspeita porque ele pode demonstrar de uma forma indireta a irregularidade do pulso. Quer dizer, a gente não utiliza ele para diagnóstico geral, mas ele pode identificar pessoas que são assintomáticas. E o paciente fica com o relógio o tempo inteiro, dia e noite? Não, esses smartwatches são esses relógios usuais que as pessoas utilizam quando fazem atividade física, ou enfim, ou mesmo
durante o dia, mas os aparelhos especificamente designados para o diagnóstico de fibrilação atrial, que os médicos indicam, quer dizer, o Holter, que pode ter uma monitorização aí geralmente de 24 horas, mas eventualmente existem Holters aí de 7 dias ou monitores de 15 dias. E como eu disse, tem algumas outras formas de monitorização ainda mais prolongada. Quanto mais a gente procura, mais chance a gente tem de fazer o diagnóstico. Talvez se eu fizer um eletro hoje, eu não identifico uma fibrilação atrial, mas se eu monitorizar um ritmo por 15 dias, ou mesmo pessoas que têm marca-passo, né, que fazem avaliações de rotina, são diagnosticadas com fibrilação atrial porque estão monitorizadas de uma forma mais contínua. E qual é o risco de carregar uma fibrilação atrial dessas sem diagnóstico e sem grandes sintomas também? Sem dúvida nenhuma, a principal e a pior consequência da fibrilação atrial é o AVC, que popularmente é conhecido como derrame. Por que isso acontece? Porque aquele ritmo desorganizado que acontece nos átrios predispõe à formação de coágulos dentro do coração. Então, a gente tem um átrio que não contrai efetivamente, aquele sangue fica turbilhonando no átrio e ele predispõe à formação de coágulos. Se esses coágulos eventualmente se soltarem, caírem na circulação sanguínea, eles podem entupir os vasos que irrigam o cérebro, causando então o derrame. O grande problema é que, geralmente, os AVCs que são decorrentes de fibrilação atrial têm um prognóstico, na grande maior parte das vezes, ruim, né? E muitas vezes, inclusive, incapacitante. Outras complicações eventuais da fibrilação atrial são a insuficiência cardíaca, né? Então, a gente pode ter uma piora da contração da parte mecânica do coração em decorrência da fibrilação atrial, principalmente quando ela é muito difícil de controlar. E já tem estudos que mostram que a fibrilação atrial associa-se a uma maior mortalidade também. Mas a grande preocupação que a gente tem é em relação ao AVC. A gente tem um risco de até 5 vezes maior de ter AVC numa população com fibrilação atrial, comparando com um indivíduo sem fibrilação atrial. E aí você fez o diagnóstico, você fez o eletrocardiograma, ou fez um Holter, que é o acompanhamento do eletrocardiograma por 24 horas, e disse, não, esse paciente tem realmente uma fibrilação atrial. Que tipo de medidas vocês adotam assim, logo de cara? Existem algumas estratégias diferentes. Então, primeiro, quando a gente fala a questão do ritmo, basicamente tem 2 formas da gente seguir. Uma seria manter o indivíduo em fibrilação atrial, eu vou explicar o porquê, e a outra seria tentar reverter para um ritmo normal. Por que a gente vai manter um indivíduo em fibrilação atrial, né? Bom, muitas pessoas convivem bem com esse tipo de arritmia, são diagnosticados no exame de rotina e por alguns parâmetros que o médico é capaz de identificar, eles não são considerados bons candidatos para uma tentativa de reversão. Mesmo assim, nesses casos, a gente tende a utilizar algumas medicações para controlar a frequência cardíaca mais alta que essa arritmia pode gerar. Mas, às vezes, a gente pode muito bem tolerar a fibrilação atrial sem necessidade de que ela seja revertida. Em outros casos, se opta por tentar reverter, então voltar para o ritmo normal. E como é que isso pode ser feito? Uma forma é por meio de um choque elétrico no coração, que é o que a gente chama de cardioversão, né? A gente faz uma sedação rápida e aí o choque para resetar esse sistema elétrico do coração que está desorganizado. A outra forma é por meio do uso de remédios, né, que são as medicações específicas que nós chamamos de antiarrítmicos. E uma terceira abordagem é por meio de um procedimento denominado ablação, principalmente nos casos em que os pacientes não têm bons resultados com o uso de remédios ou quando procura-se aí um tratamento mais definitivo. Eventualmente, alguns casos de fibrilação atrial podem estar associados a uma frequência cardíaca mais baixa, então pode ser necessário, por exemplo, o implante de um dispositivo do tipo marca-passo. Agora, um ponto muito importante é em relação à identificação daqueles indivíduos que são considerados de mais risco para o acidente vascular cerebral. E o médico ele é capaz de, por meio de uma boa avaliação clínica, eventualmente alguns exames, identificar quem que é o indivíduo que tem um risco maior de ter AVC. Não é porque eu tenho fibrilação atrial que eu vou ter um AVC, mas dependendo da população, tem um risco muito maior. E quando se identifica esse paciente de mais alto risco, aí se propõe o tratamento com uma medicação, que nós chamamos de anticoagulante oral, que é um remédio que afina o sangue e que diminui o risco de formação de coágulos e, consequentemente, de acidente vascular cerebral. Olha, Luciana, então, posso resumir assim. Você tem um tratamento que é clínico puramente, né? Medicação e tentar controlar com mais frequência o ritmo cardíaco. Você tem o choque, aquele choque que as pessoas conhecem do cinema, né? Que põe
põe o aparelho na parede do tórax aqui, no peito, e dá aquele choque e pronto. Isso pode reverter a fibrilação. E se não reverter, você ainda tem a possibilidade de oferecer a ablação. Explica um pouquinho mais em detalhes de como é feita a ablação. A ablação é uma técnica que já vem sendo realizada há algumas décadas no Brasil, mas é popularmente pouco conhecida, que é usada para tratar algumas formas de arritmia, inclusive a fibrilação atrial. Então, esse é um procedimento feito pelo eletrofisiologista, né, que é o eletricista do coração, por meio de um cateterismo, no qual alguns fios, né, alguns catéteres são colocados dentro do coração pela virilha, e são usados para identificar e eliminar esses sinais elétricos que estão anormais e que podem causar arritmia. Né? Então, a gente identifica o que está anormal lá dentro do coração, tudo isso é feito de uma forma minimamente invasiva, né? Sem que haja necessidade de se abrir o tórax, é tudo feito pela virilha, e geralmente com um período de recuperação aí bastante rápido. Qual é o objetivo disso? O objetivo é quando a gente procura um tratamento mais definitivo, né? Geralmente naqueles pacientes que são mais sintomáticos, nos casos que a gente não consegue uma boa resposta com o uso de remédio, ou naquele indivíduo que não quer utilizar medicação, e aí com o objetivo realmente de se melhorar a qualidade de vida naquelas pessoas que a fibrilação atrial passa a ser um problema aí em termos de sintomas. E eventualmente até suspender medicação, né? Em alguns casos que a gente não quer usar remédio, a ablação pode ser uma alternativa para se resolver o problema de uma forma mais efetiva do que com o uso de remédios. E a ablação cura o doente. A gente tem taxas de sucesso variáveis, dependendo do tipo de paciente. Então, é muito importante que seja feita uma avaliação inicial para ver se esse paciente é um bom candidato à ablação, porque a gente tem taxas de sucesso bastante variáveis. O sucesso imediato é alto, mas a chance de voltar a ter arritmia varia muito de acordo com cada tipo de indivíduo. Por exemplo, se eu tenho uma fibrilação que a gente chama de paroxística, que é aquela fibrilação episódica, né, que vem, que volta, num paciente mais jovem, com um coração que é normal, né, que não tem muitos outros problemas a não ser esse problema elétrico, a gente geralmente tem taxas de manutenção do ritmo normal depois de uma ablação bem-sucedida em torno de 80%, 85%. Veja, mesmo assim, a gente tem uma taxa em torno de 15% de chance de voltar à arritmia. Quando é um coração já mais doente, então um paciente que tem já fibrilação de longa data, o coração já cresceu às custas disso, aí as taxas de manutenção do ritmo depois de uma ablação bem-sucedida já caem um pouco, né? Daí a gente já fala em algo em torno de 60%, 70% de chance de manter esse ritmo normal aí a longo prazo. Então, depende muito de cada caso, né? Ele tem que ser muito bem selecionado para se ver qual que é o paciente que vai se beneficiar mais desse tipo de procedimento. Mas no caso bem selecionado, aí a gente fala em 85% de chance de manter o ritmo bem controlado depois de uma ablação. É um resultado muito bom para um procedimento relativamente simples, por uma técnica que tem 30 anos, pelo menos, aí, né? Sem dúvida, sem dúvida. Cada vez mais a gente tem mais avanços na tecnologia, né? Cada vez mais tecnologias nos ajudando a tornar o procedimento cada vez mais eficaz e com taxas de complicações cada vez mais baixas. E aí, quer dizer, se a gente falar em 10%, 15% de chance de voltar, é bastante razoável num paciente muito sintomático, e nada que não possa se fazer uma outra intervenção, né? Quer dizer, fazer uma ablação hoje, se ela eventualmente voltar a acontecer, a arritmia voltar a acontecer durante o segmento, também é possível que a gente faça uma nova reintervenção. Agora, ao contrário, quando vocês optam por um tratamento medicamentoso, por alguma razão que justifique, aí é remédio para sempre, né? Tratamento para sempre, né? Isso não é a cura da arritmia, é o controle dela, né? Isso, a resposta ao uso de remédios é muito variável. Os remédios, na verdade, eles não curam a fibrilação, eles controlam a fibrilação. A ablação, ela já tem um potencial de cura maior, né? Mesmo assim, a gente falou numa chance da arritmia voltar, mas na grande maior parte das vezes tem uma resposta para os casos bem selecionados muito boa. Agora, como a gente disse, né, como falado anteriormente, a fibrilação atrial ela é uma doença progressiva, então ela necessita um acompanhamento a vida toda. Quanto antes a gente faz o diagnóstico e se inicia o tratamento, melhor. Até porque tem várias outras causas subjacentes que têm que ser controladas. Então, se eu tiver uma hipertensão descontrolada, não adianta eu fazer um procedimento bem sucedido hoje e não controlar a pressão, que a arritmia vai voltar. Se eu tiver, por exemplo, uma obesidade significativa, ou mesmo a apneia do sono, que é uma doença muito relacionada à fibrilação
fibrilação atrial é muitas vezes subdiagnosticada, se a gente não tratar adequadamente, a chance da arritmia voltar é muito maior. Então, todos esses fatores, eles têm que ser controlados para que a gente tenha uma boa evolução aí após um procedimento bem sucedido. Luciana, e depois desses procedimentos, como a ablação, por exemplo, a pessoa pode voltar à vida normal, fazer exercício, se movimentar à vontade? Esse é o objetivo, né? Depois de um período curto de recuperação, lembrando que esse é um procedimento pouco invasivo, então geralmente a recuperação ela é bastante rápida. Algum desconforto, lógico, que o paciente pode sentir, mas geralmente ele recupera muito bem. Mas passado aí esse tempo de recuperação, sem uma atividade física muito intensa aí nas primeiras 2 semanas, depois o objetivo é que esse indivíduo volte a ter uma vida normal, né? Inclusive, o objetivo da ablação é esse, né? Principalmente esse, é melhorar a qualidade de vida. E ele vai poder, por exemplo, correr 1 hora, ou nadar 5 quilômetros, ou andar 200 quilômetros de bicicleta? Ele vai precisar de uma reavaliação médica, né? A gente precisa ver aí se existem alguns outros motivos que o impedissem de fazer as suas atividades físicas. Mas se o problema era puramente uma fibrilação atrial que foi resolvida por meio de uma ablação, na grande maior parte das vezes o indivíduo volta a ter uma vida completamente normal. Agora, se pode correr uma maratona, não pode fazer um grau de atividade física maior, daí a gente precisa avaliar os outros fatores, né? Ver se não existe nenhuma outra patologia cardíaca associada que contraindicaria. E o que uma pessoa que teve uma fibrilação atrial diagnosticada deve fazer para evitar complicações da doença? Como é que você aconselha os seus pacientes? Bom, primeiro em relação aos sintomas. Nós optamos, por exemplo, por manter esse paciente em fibrilação atrial. Eu não vou fazer nenhuma tentativa de reversão, não vou fazer um choque elétrico, não indicamos uma ablação, seja por qual for o motivo. Eu vou acompanhar esse paciente com alguns exames, né? Então, eu preciso controlar bem a frequência cardíaca, porque às vezes acontece a fibrilação atrial gerar frequências mais elevadas, e isso pode trazer um desconforto para o paciente, ele pode cansar, enfim. Então, existem alguns remédios que mantêm essa frequência cardíaca bem controlada. E alguns exames podem ajudar nessa avaliação. Então, Holter, eletro, enfim. Mas geralmente o indivíduo consegue ter um grau de atividade física ou de sua vida rotineira dentro aí da sua normalidade. No paciente que foi submetido à ablação, ou no qual eu optei por uso de medicamento para evitar que a fibrilação atrial volte, né, utilizando o antiarrítmico, da mesma forma, Dr. Drauzio, o objetivo é que essa pessoa tenha uma atividade física normal, quer dizer, que tenha uma vida normal, então a gente vai fazer um acompanhamento, né, nós vamos controlar os outros fatores de risco que podem estar associados. Agora, de novo, acho que o mais importante de tudo é identificar o indivíduo com alto risco de AVC, né, porque se nós pensarmos em todas as estratégias que nós temos disponíveis hoje para o controle da fibrilação atrial, seja ela ablação, medicamento, cardioversão, sem dúvida nenhuma, o anticoagulante é o que trouxe mais benefícios. Então, os pacientes que são considerados de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, o uso do anticoagulante é fundamental nesse caso para evitar esse tipo de complicação. E a identificação desses indivíduos, sem dúvida nenhuma, é o ponto mais importante no tratamento de um paciente com fibrilação atrial. E a outra questão é, como a gente já falou bastante aqui, que é tratar os fatores subjacentes. Então, eu vou controlar a pressão que pode estar descontrolada, eu vou indicar atividade física, eu vou controlar a dieta, eu vou controlar os outros fatores, manter glicemia dentro do controlado, quer dizer, todos esses fatores são importantes que sejam tratados de forma conjunta, o uso de antiarrítmicos, eventualmente anticoagulantes. Luciana, muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Drauzio, foi um prazer. Nós conversamos com a doutora Luciana Armaganian, que é médica, eletrofisiologista, falamos sobre fibrilação atrial. No nosso portal você encontra mais de 100 episódios do DrauzioCast sobre diversos assuntos. Conheça também os nossos outros podcasts, Porque Dói, Saúde Sem Tabu e outras histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Esse episódio do DrauzioCast é um oferecimento da campanha Conta Coração, da Johnson & Johnson Medical Devices.